juntos então, Atos capítulo 1, versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Até ao dia em que, depois de haver dado o mandamento do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, em uma nuvem, e o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus dentre vós, que foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. E quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em Oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Dê um glória a Deus bem forte pela palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos ensina, que nos dirige, que nos inspira, Pai, por esse trimestre que vamos iniciar agora. Que a tua palavra possa tornar cada ensinamento, cada princípio vivo em nossos corações. Assim nós te pedimos e te agradecemos, o nome forte de Jesus. Amém e amém. Bom, nossa lição de hoje, Atos capítulo 1, ela tem aqui um esboço que está proposto na nossa revista. Nós temos aí 3 pontos. O primeiro ponto é uma introdução. Nós já vimos um pouco aqui do Cádiz, reencenando essa história de maneira bem paraense e bem corriqueira. Eu estava aqui olhando a história e eu estava pensando, é igualzinho lá em casa, eu e a Sarinha. É do mesmo jeito. O Samuel, a gente é transportado para essa história. Quero parabenizar toda a nossa equipe. Vamos ver o livro de Atos, o título, o escritor, destinatário, a data e a promessa, que é o nosso texto áureo, que está ali em cima. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Nosso ponto 2 fala sobre a glória da ascensão. A ascensão que é visível, a ascensão que encerra uma fase, que inaugura, que inicia uma outra fase. E claro, na metade desse capítulo tão bonito, nós temos a glória do retorno, uma outra promessa. Esse retorno será triunfante e será glorioso, e não nos compete saber a data, quando ele vai acontecer. Falando sobre o título desse livro é interessante, porque existem vários títulos que são propostos, e até aqui o pastor Pádua, que é o comentarista da revista, e o vídeo falaram dos atos de Deus, atos de Jesus, atos do Espírito Santo. Mas eu pessoalmente acho interessante o tema Atos dos Apóstolos, porque de fato ele conta o início, o gênese, o nascimento da igreja. Nós vamos predominantemente estudar e aprender um pouco com a vida
do apóstolo Pedro, vamos aprender com a vida de Paulo, mas também Tiago, que se tornou um grande líder prevalente na igreja em Jerusalém, João, e também nesse caso Matias, no final do versículo 1, que agora se torna um dos apóstolos no lugar de Judas, que traiu Jesus e depois ele cometeu suicídio. Mas o nome Atos dos Apóstolos é um nome interessante, porque esse livro marca e narra a primeira vez em que os apóstolos andavam agora debaixo da sua própria autoridade. Eles viram milagres, experimentaram os milagres do Senhor, só que foi como se eles vissem do último banco da igreja, porque Jesus operava os milagres e agora pela primeira vez nós vemos eles andando debaixo dessa nova autoridade. Nós vamos ver em Atos capítulo 2, os mesmos discípulos que tiveram medo, abandonaram Jesus na crucificação, quando ele foi julgado, não estiveram lá, agora foram tomados de uma autoridade tão impressionante que eles pregavam com convicção e poder, que 3.000 pessoas aceitaram a Jesus em um só dia, diz a Bíblia. Atos capítulo 3, versículo 1 a 10, nós vamos ver pela primeira vez Pedro e João subindo ao templo sem presencialmente Jesus estar com eles, e nós conhecemos a história. Eles iam na hora nona subindo ao templo, e na entrada do templo, na porta formosa, principal entrada do templo, lá havia um paralítico que há décadas estava naquele local, e o paralítico pediu ouro e prata. Eles disseram: ouro e prata nós não temos, mas aquilo que temos nós te damos em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que o paralítico, ele levantou, ele foi curado instantaneamente, e aquele mesmo paralítico entrou no templo saltando, pulando, glorificando a Deus, e todos que estavam no templo creram no poder do evangelho, porque viram-se aquele paralítico que ficava sentado à porta do templo. Poderes, prodígios e maravilhas começam a acontecer pela primeira vez através da vida dos discípulos. Nós vamos ver no capítulo 4, eles pregando o evangelho, foram presos, compareceram perante o sinédrio. Pedro novamente, que tinha medo, e agora sai do julgamento do sinédrio, e a Bíblia diz que a primeira oração que Pedro fez foi: Senhor, me dá coragem para pregar o evangelho, me dá coragem para resistir todos os problemas e barreiras que eu tenho, e acima de tudo, confirma a pregação desse evangelho com milagres e prodígios, para que todos possam crer que tu és o Filho de Deus. Então nós vemos aqui uma fase nova da igreja sendo inaugurada. Não quer dizer que Jesus não estava mais corporeamente presente. Lucas narra Jesus presente, cumprindo o seu chamado, mas o livro de Atos narra Jesus à destra de Deus e o Espírito Santo enchendo o seu povo e levando o seu povo a fazer aquilo que sozinho não podiam fazer. Então nós temos aqui um princípio muito interessante. Esse livro foi escrito por Lucas, como nós vemos, nosso ponto aí de número 1. O mesmo Lucas, o doutor Lucas, que viajou com Paulo, e ele escreveu o evangelho que também carrega o seu nome, e ele faz um diário agora, dos acontecimentos, um diário daquela jornada, e mais tarde isso vira esse maravilhoso compêndio que nós temos, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e ele foi escrito ao redor do ano 70, da Era Moderna, até 70 na verdade. A lição coloca no ano 62, mas no ano 70, a cidade de Jerusalém, ela foi destruída, e ele foi escrito a um destinatário muito interessante, a um homem chamado Teófilo, que aparece também em Lucas, se você ler, logo no início do capítulo 1, esse livro foi escrito a Teófilo, e também eles andavam juntos, eram a parte do mesmo compêndio. Atos foi escrito também a Teófilo. E o que me chama a atenção nessa parte e nesse homem é que tudo isso foi escrito para edificação pessoal de uma só pessoa. Provavelmente Teófilo era um gentio, um novo convertido, alguém que aceitou a Jesus e agora precisava conhecer, saber quem era Jesus e conhecer as obras da igreja. E Lucas se dá ao tempo, inspirado pelo Espírito Santo, porque essa carta ia muito além do que apenas Teófilo, serviria para a inspiração da vida dele, mas para gerações e gerações da igreja, para nós que aqui estamos, para que nós pudéssemos também aprender os atos do Espírito Santo. O que me ensina algo interessante sobre Deus. Deus, ele conhece o todo, mas ele conhece a singularidade. Deus, ele abençoa o todo, mas ele também abençoa um por um dos que aqui estão. Ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço, o que você precisa, o que você anseia. Ele coletivamente guarda toda essa igreja, mas nessa manhã ele sabe quem você é, e ele tem algo específico para a sua vida, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Então essa carta é escrita a Teófilo, deixando esse princípio poderoso às nossas vidas. E o objetivo de Lucas é muito claro.
claro, nós vamos aprender e vamos estudar. Eu estou introduzindo aqui essa carta. Na primeira parte, ele trata da ascensão de Jesus. Ele trata desse ciclo que se encerra, da vinda do Espírito Santo, do preenchimento de poder. Ele trata do início da igreja, da arrancada, da inauguração desse lugar tão glorioso que nós temos aqui na manhã. Quantos amam ser parte da igreja do Senhor Jesus? Quantos amam fazer parte desse grande movimento inaugurado pelo Espírito Santo? Ele narra tudo isso na segunda parte, até o capítulo 12. Nós vamos ver o evangelho sendo pregado aos judeus, em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, pela vida do apóstolo Pedro. E do capítulo 13 em diante nós vamos ver o evangelho sendo anunciado até os confins da terra, pela vida do apóstolo Paulo, o que traz algo ainda mais interessante para mim e para você. Nós vemos aqui uma mudança no posicionamento da palavra, porque até esse momento o evangelho predominantemente é pregado e vem para os judeus. Ele vem para Jerusalém, ele vem para Israel. Mas no livro de Atos nós temos uma ponte para algo novo. Nós temos a antiga aliança e agora nós temos a nova aliança. Nós vemos não Jerusalém ficando para segundo plano, mas agora Israel, Jerusalém, povo de propriedade exclusiva de Deus, as bênçãos, as promessas colocadas sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sendo transferidas para a igreja do Senhor Jesus, que estava em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, no Pará, em Belém, aonde você está assistindo pela Rede Boas Novas. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus. Então esse livro inaugura isso, e tudo isso acontece com esse terceiro ponto aí do primeiro tópico, através de uma grande promessa. Nós vamos repetir daqui até dezembro a grande promessa do Espírito Santo, e é o nosso textuário. A minha oração é que quando terminar esse trimestre, esse textuário seja pujante no seu coração, que ele fique gravado na sua alma. Talvez esse texto e esse capítulo, junto com Atos capítulo 2, é um dos capítulos mais importantes da Bíblia Sagrada no que diz respeito à igreja, a evangelização, a missão que Jesus começou e agora confiou a cada um de nós, e você não está órfão para cumprir essa missão. Atos capítulo 1, versículo de número 8, vamos ler juntos bem forte. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quem está cheio do Espírito Santo, dê um brado de glória a Deus. Essa é a missão e essa é a promessa. Isso posto, eu sei que eu estou um pouco animado hoje de manhã. Esse tema é um tema que mexe muito com o nosso coração. Concluída a apresentação, vamos então para o capítulo 1, porque ele fala a glória da ascensão e a glória do retorno. Essa ascensão de Cristo, ela precisava acontecer de forma visível. É importante a gente lembrar que um dos pontos basilares do Evangelho é a ressurreição. O que divide a nossa confissão, a nossa fé de qualquer uma outra que existe, é uma palavra que diz ressuscitou. Vire para quem está perto de você e diga bem forte: ressuscitou. Diga com autoridade: nosso Jesus fez o que nenhum homem fez, ele ressuscitou. É por isso que a gente terminou lendo, vocês lembram, 1 Coríntios capítulo 15, a importância da ressurreição. Alguns negavam a ressurreição de Cristo, e Paulo fala: se a ressurreição não aconteceu, então comamos, bebamos, vamos viver a nossa vida, porque o evangelho de nada serve. Agora, se Jesus ressuscitou, eu quero repetir isso, se o que a palavra diz que aconteceu é verdadeiro, e eu creio, sinto que é verdadeiro, então nós cremos nessa justa esperança de que Jesus é o Filho de Deus. Ele ressuscitou. Então, para que todos crescem nessa ascensão, ela precisava ser visível. Nos evangelhos, o que aconteceu, gente, quando Jesus ressuscitou? O que os líderes da religião judaica tentaram plantar no meio do povo? A discórdia, a desconfiança. Disseram: olha, digam que no meio da noite os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus vieram aqui e eles bateram em vocês, açoitaram vocês, tiraram a pedra, quebraram o selo, levaram o corpo do Senhor Jesus, como se quem dissessem: já que nós não podemos inviabilizar que Jesus de fato ressuscitou, vamos colocar dúvida, vamos investir dinheiro, vamos pagar caro, vamos dizer que isso não aconteceu. Então, para que essa dúvida fosse de fato exterminada, eles precisavam ver de forma visível que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado. É por isso que no versículo de número 3 e 4, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí rapidamente. Eu vou pedir que você sempre traga consigo a sua Bíblia, eletrônica ou impressa. Estou aqui com a minha na mão, a minha Bíblia.
Ainda é a Bíblia do Centenário, que foi aqui, me oferecida pelo meu pai. Em 2011, está aqui a minha Bíblia. Mantenha aberto, olha só o que está escrito. Atos capítulo 1, versículo 3 e 4. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e incontestáveis provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim vocês ouviram. Para que não houvesse dúvida, Jesus, ele aparece para o povo, apareceu para 500, sentou com ele, passou por portas, entrou naquela sala de oração, comeu peixe. Se fosse hoje, ele ia comer pratiqueira, ia comer maniçoba, ia comer tacacá com o povo. Quando a gente senta com alguém para comer com essas pessoas, a gente tem certeza que as pessoas estão lá. E Jesus então faz da sua ascensão algo visível. Jesus aparece no meio de todos. E por que isso é importante, gente? Isso é importante porque eles precisavam ver para crer. Pedro precisava o quê? Ver Jesus ressurreto para quê? Matias precisava, por isso que Jesus disse: Matias, tu não acredita? Então toca aqui, Matias, no buraco das minhas mãos, pelos cravos que foram fincados. Era para ser em você, mas foi colocado em mim. Mas eu venci a cruz não me segurou, o túmulo não me segurou, eu estou vivo. Já que tu não crê, dá uma olhadinha e toca aqui nesse buraco que existe do meu lado, para você ter certeza e convicção de que sou eu que falo contigo. Eles precisavam ver para crer, mas mais bem-aventurado ainda são os crentes de Belém do Pará de 2020, que não precisaram ver, mas nós cremos que ele é o Filho de Deus e que ele ressuscitou, está presente no nosso meio, em breve voltará para buscar a sua igreja. Agora, por que você crê? Você crê porque você tem o Espírito Santo. Você crê porque a palavra que eu prego, eu posso subir aqui e até falei no vídeo, tentar convencer você, usar retórica, usar técnica, tentar usar algo bonito. Eu posso falar o que quiser, mas se o Espírito Santo não confirmar o que eu estou pregando no seu coração, é como símbolo que ressoa, é como barulho que atrapalha, porque o Espírito Santo não apenas convence. O Espírito Santo, ele te consola, ele ministra, ele te anima, ele te levanta, ele te cura, ele fala coisas, ele levanta, ele te dá coragem, ele te dá revelação. Você lê a Bíblia, as palavras pulam diante dos seus olhos, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas aqueles homens nesse momento não tinham o Espírito Santo. Então eles precisavam o quê? Ver para crer. Por isso a ascensão, ela foi o quê? Visível. Todos os olhos viram. Jesus chamou todo mundo no mesmo lugar. Pastor Samuel nos deu um desafio para, na época da data de Pentecoste, criar uma ascensão aqui, né, pai? A gente já vai fazer uma ascensão aqui, vamos abrir um buraco aqui em cima e reencenar a ascensão. Imagine só, na sua mente, se você puder agora, com a sua criatividade, Jesus ressurreto. A pergunta que eu sempre faço para os discípulos é: o que eles viram que gerou no coração deles uma fé tão contagiante, que foi turbinada pelo Espírito Santo, para que eles pregassem o Evangelho com tanta autoridade e tanta força? Eles viram isso, Jesus ressurreto. Esses discípulos, eles viram Jesus os chamar, eles viram Jesus andar sobre as águas, eles viram Jesus operar milagres, eles viram Jesus ser perseguido, Jesus anunciar o seu reino. Eles foram com Jesus para Jerusalém, na expectativa de chegar em Jerusalém e Jesus ser aclamado, Jesus ser celebrado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele chegou em Jerusalém, não teve trono, não teve aclamação, mas teve uma cruz, e o coração deles foi quebrado. Cadê o reino? Cadê o Senhor? Cadê o que ele anunciou? Eles viram Jesus ser julgado, eles viram Jesus ser crucificado, eles viram Jesus dar o último suspiro e pedir que o Pai perdoasse o pecado da humanidade. Eles viram Jesus ser lançado dentro do túmulo, o túmulo ser selado, morreu, acabou, sexta-feira, não tem mais solução. Só que a história de Jesus não acabou na sexta-feira, existe o domingo pela manhã. Domingo de manhã o céu se abriu, domingo de manhã o selo foi quebrado, domingo de manhã a pedra foi retirada, domingo de manhã Jesus saiu e ele ressuscitou. E os anjos disseram: por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. E ele andou com os discípulos, comeu com os discípulos, abraçou os discípulos, anunciou o reino de Deus para os discípulos. Quem é que não morreria por Jesus se tivesse participado disso?
Eu tenho uma notícia boa para dar para você. Eu não preciso estar em 2000 anos atrás para crer nisso. O Espírito Santo faz isso vivo e real dentro do meu coração, hoje, agora, 2000 anos depois, aqui em Belém do Pará. Então a ressurreição precisava ser visível. Ela encerrou uma fase aonde Jesus pessoalmente andou, cumpriu a sua missão, e ela inaugurou uma segunda fase, uma poderosa fase, uma gloriosa fase, uma inclusiva fase, crendo em gente imperfeita como eu e como você. Se eu fosse você, eu dava um brado de glória a Deus. Ele incluiu você em algo muito maior do que você mesmo. Ele te deu dignidade. Ele trouxe você para o projeto dele. Ele poderia ter dito: vou fazer sozinho, vou fazer independente, não preciso de nada, de ninguém. Mas ele incluiu no processo para que a sua fé fosse edificada, para que você tivesse propósito, para que você participasse da glória do reino de Deus. Ele nos incluiu nessa grande e poderosa obra. Então isso foi visível. Encerrou uma fase, ponto 2. Inicia uma outra fase, como se Deus bradasse do céu: não terminou. Jesus não está mais aqui presencialmente, mas a missão continua para todos nós, através do Espírito Santo na sua vida. Eu não quero incomodar muito você não, invadir o seu espaço, mas se você estiver perto de alguém que você conhece, não quiser tocar, ou quiser só dar o soquinho, diga para ele: a missão está com você hoje. Pregar o Evangelho está com você, anunciar o reino de Deus está com você. Nós continuamos a obra de Jesus, nós continuamos o legado, a missão que Jesus iniciou, gloriosa, poderosa aqui na terra, através do Espírito Santo está conosco. É por isso que o Romanos capítulo 8, versículo 9, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Cristo está presente no nosso meio desde a fundação da igreja. O fundador da igreja está aqui hoje, vai estar amanhã, ele está presente. João capítulo 16, versículo 7, quem tem o Espírito tem a Cristo. Mateus capítulo 29, versículo 20, todo poder, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo testifica Jesus, aponta para Jesus. O Espírito Santo nos enche de autoridade, de poder. Então Jesus, ele ascende, vai à direita do Pai, deixa o Espírito Santo, encerra uma fase, inicia uma outra fase. E Jesus não vai embora e nos deixa órfão. Ele poderia ter dito: olha, morri, sofri, cumpri o propósito, as profecias se cumpriram, eu venci a morte, ressuscitei, agora tchau, Deus abençoe vocês, estou indo embora, terminou minha fase, meu turno, estou batendo o relógio, tchau, vou embora. Não, a Bíblia diz que ele disse: olha, estou indo, mas está vindo um aí no meu lugar. Eu estou indo, só que até agora é lá de fora para dentro, só que agora vai ser de dentro para fora, porque de vocês fluirão rios de água viva. Vai ser uma experiência diferente. Eu estou indo, mas uma nova fase se inaugura, a fase da igreja, do Pentecoste, da glória, aonde você é a mão de Jesus, a boca de Cristo, os pés de Jesus, aonde você vai ser usado para fazer essa grande obra. Aleluia! Uma nova fase, um tempo novo. Ele inaugura uma fase diferente, e agora ele disse: olha, estou indo preparar lugar, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E eu sei que você é falho, eu sei que você é limitado, eu sei que você não tem coragem, eu sei que você é pecador, mas você não vai sozinho não. Dentro de você vai a minha presença, o meu Espírito Santo. Jesus agora está à destra do Pai, e o Espírito Santo dentro da igreja do Senhor Jesus. Enquanto você está aqui, o Espírito Santo está aqui. O culto vai terminar daqui a pouco, nós vamos para casa almoçar, o Espírito Santo vai com você. Amanhã, quando você acordar e ir para o trabalho, o Espírito Santo vai com você. O Espírito de Cristo, que levantou Jesus entre os mortos. Não há possível para Ele, não há impossibilidade para Ele. Se é coragem que você precisa, Ele te dá coragem em nome do Senhor Jesus. Se é sabedoria que você precisa, Ele te dá sabedoria nessa manhã. Se é de cura que você precisa, seja curado. A minha oração é que durante esse trimestre, Deus faça um rebuliço no nosso meio aqui domingo de manhã. Que o Espírito Santo desça, que Ele incendeie a sua igreja. Que nós saiamos daqui inflamados, como os apóstolos saíram depois do dia de Pentecoste, para anunciar a mensagem do Senhor. Que
que algo diferente. Será que só eu que estou crendo nisso? Aonde é que está o segundo, o terceiro que crê em algo diferente? Outra promessa: eu estou indo, mas o Espírito Santo, ele vai estar com vocês. Nosso textual: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo, e será minha testemunha no bairro de Nazaré, no Guamá, na terra firme, no bairro do Marco, em Belém, no Pará, no Brasil, nas nações, aonde tiver alguém cheio do Espírito Santo, a presença, os sinais e as maravilhas de Cristo se manifestam naquele lugar. Só o Espírito Santo faz isso. Então ele diz uma outra promessa, uma segunda promessa. Atos capítulo 1, versículo 10, abra sua Bíblia comigo, versículo 10 e 11. E estando eles com os olhos fitos nos céus, olhando para cima, olhando para o céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, varões paraenses, belenenses, amazonenses, maranhenses, marajoaras, branco, negro, de tudo que é tipo, de qualquer origem, varões belenenses, ele fala hoje para mim e para você: por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá da mesma forma que vocês o viram subir, ele virá. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Tessalonicenses: não sejam ignorantes acerca dessas coisas, porque esse Jesus, com o brado do arcanjo, com o alarido, com o toncar da trombeta, ele virá. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a terra vai devolver os seus mortos, e nós, os que estão vivos, tem gente viva aqui em Belém do Pará nessa manhã, tem gente com fôlego para adorar, glorificar a Deus, e nós que estamos vivos subiremos para estar com ele nos céus para todos sempre. Vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu. Meu coração, sou eu, é o teu altar. O som do céu, Escuta. O mundo não vai ouvir, mas você vai ouvir esse som. Vai ser glorioso, vai ser poderoso, vai ser extraordinário, vai ser rápido, vai ser veloz, vai ser instantâneo. Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai voltar. Pode botar o meu esboço. Aleluia. Pode botar o meu esboço. Glória a Deus. E quando ele voltar, vai ser glorioso, vai ser triunfante, vai ser indescritível, não vai caber em palavras. Tem um corinho antigo que ele retrata como nós, a cultura, como os filmes, as gravuras, um Jesus sofredor, querendo mover a gente a ter pena, aceitar ele por ter pena das chagas e das dores que ele levou. Escute, nenhum evangelho foca a dor física de Jesus. Nenhum.
Todos os evangelhos focam o peso e a pressão da alma espiritual, porque ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. O que nós já erramos, estamos errando e ainda vamos errar. Toda raça, tribo e nação, todas as épocas, caiu sobre o Senhor Jesus naquele dia. Então não tenha pena do sofrimento dele. Diz assim: sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar de emoção, do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo tão perto, bem juntinho a mim, de olhar em seus olhos serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. E um dia também o verei face a face. E assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei os teus olhos, verei a Jesus como Ele é. Escute, escute. É por isso que a nossa lição fala que vai ser glorioso. Fique de pé comigo nessa manhã. Glória a Deus! Glória! Aleluia! Aleluia! Ah, Jesus, Aleluia! Jesus, 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 Aleluia! Jesus, Jesus, Oh, glória